Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre a Calathea picta royale, mais essa lindeza de planta que é ideal para ambientes internos, à meia sombra, em luz filtrada, aquele lugar na sua casa que você quer ter uma planta, mas que não bate sol direto, e também essa planta que vai bem no jardim para você que quer cultivá-la no chão, mas ela precisa ficar em um local sombreado, que é o local ideal para o crescimento dessa planta aqui. Se você quer conhecer um pouco mais sobre essa Calathea, fica comigo até o final desse vídeo. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, te convido a se inscrever para você sempre acompanhar os novos conteúdos que eu lançar aqui no canal para você. Se você gostar desse vídeo, comenta aqui para eu saber o que você achou dessa planta, desse conteúdo em geral. E também não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que ama Calatheas e marantas. Pertencente à família Marantaceae, assim como as outras Calatheas, inclusive a Calathea orbifolha aqui do lado, a Calathea picta é uma planta tropical originária da América do Sul, países tropicais como Brasil, Colômbia e Venezuela. É uma planta linda, ela tem a característica de ter essas folhas ovaladas, elas são meio arredondadas, mas são mais compridinhas, tendo um formato mais oval. Elas também são folhas grandes, gente. Vocês podem ver que ela tem algumas folhas bem maiores aqui na planta. Tem esses pecíolos alongados, compridinhos, que trazem as folhas. As folhas têm umas diferentes tonalidades de cores de verde entre si, então tem uma variação. Olha para você ver, as extremidades aqui tem um verde um pouco mais escuro, aqui no centro já é um verde um pouco mais claro, e essa é uma planta também vistosa, que tem o verso das folhas com esse tom arroxeado lindo, que é muito característico da maioria das marantas, né? E também são folhas que o principal detalhe dessa planta aqui em específico, em particular, é que ela tem esses contornos aqui na região das bordas das folhas, tá vendo? Então vai fazendo um traço, um desenho, como se fosse um marco de giz, né? E é um tom de verde mais claro, quase branco. Então olha só, é isso que faz um verdadeiro destaque nessa planta. Essa é uma das maiores características das folhas dela. Essa planta também é super interessante porque em questão de tamanho, de altura, ela pode alcançar em média até 1 metro de altura ou até 1,5 metro se ela estiver super feliz onde ela estiver sendo cultivada. Então é uma planta que é relativamente pequena, a gente compra ela desse tamanho, ó. Ela vem num pote 12 como esse aqui, por exemplo, ó, com a identificação da planta, e aí ela pode permanecer nesse vaso por muito tempo. Aqui eu uso o cachepô como decoração. E é uma planta linda, resistente, fácil de cultivar. E é uma planta que tem um potencial incrível. Para quem gosta de maranta, essa aqui fica maior. Outras características dela é que essa é uma planta herbácea, significa que ela tem a estrutura. A planta em geral é mais molinha, mais macia, é mais flexível, tanto que os cabinhos, o caule dela em geral, as folhas e os pecíolos, os cabinhos são molinhos, eles são mais flexíveis, a gente consegue dobrar com alguma facilidade, não é como uma planta de caule lenhoso. Então é uma planta herbácea, perene, que significa que ela pode viver por muitos anos, ou você pode ter essa planta por toda a sua vida, desde que você cultive ela bem, desde que você forneça as condições ideais e necessárias, né, mais próximas à realidade da origem dessa planta. E também é uma planta rizomatosa. Rizomatosa significa que ela tem rizomas, que são estruturas de raiz aqui da planta. É como se fosse um gengibre, um gengibre que vai crescendo conforme a planta também vai tendo mais disponibilidade de substrato, ou conforme o crescimento e desenvolvimento da própria planta. E aí esse rizoma pode gerar inclusive novas mudas, novos brotos. Isso que é super interessante dessa planta. Então, essas são algumas principais características dessa Calathea, que é linda por sinal, com essas folhas super decorativas. Olha isso, que lindeza! E como cultivar a encantadora Calathea picta royale? Bom, essa planta aqui é uma planta originária de regiões e países tropicais, como eu te disse, então ela aprecia climas mais quentes e muita umidade. É uma planta perfeita para um local à meia sombra, em um ambiente de luz parcial, de luz filtrada, de luz difusa, aquele lugar na sua casa que receba um solzinho fraco do inicinho da manhã
ou do finalzinho ali da tarde, ou um local bem iluminado durante todo o dia, mas ainda sem sol direto. Esse é um ambiente perfeito para essa planta. Ela também vai tolerar locais mais sombreados, por exemplo, no jardim, em locais que não batam sol direto, ou abaixo de outras árvores, locais bem sombreados mesmo, porque esse é o local ideal para essa planta. Aqui eu estou cultivando dentro do meu quarto, ela só recebe muita luz, mas não recebe luz solar direta aqui nas folhas da planta. A minha sugestão de rega para essa planta aqui é que ela seja feita observando as condições do clima da sua cidade, da sua região e também o tipo de vaso que você cultiva a planta. Bom, então se a sua cidade, a sua região está fazendo muito calor, o ideal é que você regue essa planta aqui todos os dias, porque essa planta aqui ama água, ela precisa de hidratação muito frequente e as raízes todas hidratadas. É comum que em dias muito quentes a sua planta enrole as folhas. Não é muito característico desse tipo de calathea aqui em específico. É mais comum que outras enrolem as folhas. Mas pode ser que se ela sentir muito calor, ela enrole essas folhas aqui um pouco, porque é uma defesa natural da planta. E se você estiver observando que a sua planta está fazendo isso muito, borrifa água nas folhas dela ou leva ela para um local mais fresquinho. Talvez o banheiro seja um local mais fresquinho para essa planta em dias muito quentes, tá? E outra coisa em relação ao vaso da planta. Se a sua planta está em um vaso de plástico, ele vai guardar mais umidade, o que é melhor para marantas e calatheias em geral. Se a sua planta, por outro lado, está em um vaso de barro, aí você vai ter que regar com maior frequência, se comparado com um vaso de plástico, por exemplo. Um substrato ideal para essa planta aqui, para plantar e replantar, é aquele substrato rico em matéria orgânica, com muita casca de pinos, uma matéria orgânica bem fértil para essa planta aqui, e de preferência misturada com perlita ou casca de arroz, para deixar o solo mais soltinho também, para ele não se compactar com o passar do tempo, porque essa calathea aqui tem raízes fininhas que vão apreciar mais um substrato mais poroso e mais soltinho. A adubação para essa planta aqui também é importante que a gente faça a cada 15 dias mais ou menos, principalmente na primavera e verão, onde a planta está com um crescimento mais acelerado, metabolismo mais ativo, e ela vai querer gerar folhas com mais frequência. Você pode adubar com adubo que você já tem, que já usa nas suas outras plantas, ou com algum NPK 10-10-10 ou 15-15-15, essas fórmulas equilibradas para o crescimento de folhagens, mas que de preferência tenha outros macro e micronutrientes ao longo da fórmula. E a maneira para reproduzir a sua Calathea picta é retirando então partes que crescem da planta. Geralmente, com o tempo, com o desenvolvimento da planta, ela vai gerando brotinhos aqui na lateral, que você pode esperar que eles cresçam pelo menos um pouquinho, e aí você retira com cuidado, replanta em um novo vasinho com um substrato bem soltinho, mantenha sempre úmido e em um local bem iluminado. Assim você vai conseguir reproduzir a sua Calathea picta. Essa planta que é tão linda e encantadora, além de ser super resistente. Eu estou adorando essa planta aqui na minha decoração e estou gostando muito de cuidar dela. Se você gostou das dicas para o cultivo dessa planta, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia essa Calathea, ou se você tem ela aí na sua coleção, ou se você ainda deseja ter essa planta. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilha com aquela pessoa que você sabe que gostaria de conhecer um pouco mais dessa Calathea aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo.